receber o pastor Gaspar dizendo assim, ó: fala, Deus. Perdão pela nossa frase, o pastor já até adiantou aqui, foi em cima da hora, mas graças a Deus chegamos para adorar o nome do Senhor e falar aqui no segundo a bondade, a misericórdia do Espírito de Deus. Gostaria de pedir aos irmãos que pudessem tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Já vamos ler o tema, qual foi escolhido para a gente mencionar nessa noite, lembrando que isso é um culto de adoração, uma campanha. Nós temos o privilégio, a oportunidade de adorar assim o nome do Senhor. E a gente observando que o apóstolo Paulo disse que o nosso culto, ele é racional, ele é por entendimento. Paulo estava dizendo que cada um presta a Deus o seu culto, independente de quem esteja do seu lado. O culto é individual, por isso que ele é racional. Então, entendendo dessa forma, aí Paulo fala lá em Romanos 8, dizendo que o nosso espírito, ele testifica pelo Espírito de Deus que somos criatura dele. Aí fica fácil entender que João, lá no capítulo 4, versículo 24, diz que os verdadeiros adoradores, eles só conseguem adorar a Deus em espírito e em verdade. Quem está em espírito consegue adorar a Deus. Na carne, ninguém adora a Deus. Observando aqui, irmãos, antes de ler o tema, Salomão, quando edificou aquele templo em 7 anos, e ele disse, na sua oração, ele dizia para Deus que Deus deveria habitar ali dentro daquele templo, que a presença de Deus estaria ali. Então Deus, respondendo à oração de Salomão, disse que os seus olhos estariam atentos, os seus ouvidos também estariam atentos à oração que era feita dentro daquele lugar. Mas uma coisa que Salomão não pôde compreender o que Deus falava, é que a sua presença era impossível estar dentro daquele lugar. Deixa eu explicar para você. Quando Deus fala para ele que seria impossível a sua presença estar dentro daquele templo, mesmo tão magnífico e tão grande, não poderia abrigar a presença de Deus. Isaías, no capítulo 66, fala que Deus, irmãos, ele coloca os seus pés sobre o globo da terra, simplesmente um escabelo, um lugar de apoio para os pés de Deus. Quando observa o capítulo 41 do profeta Isaías, ele diz que Deus, ele existe muito antes de existir a luz e o tempo, que Deus fez tudo isso, e que com tudo isso que Deus fez, coube na palma da sua mão. Provérbios 8 relata dizendo que Deus havia feito a matéria bariônica, o princípio do pó da terra. E Gênesis 1 diz que Deus pega, cria a terra e o céu. E Provérbios 8 diz que Deus, antes de criar céus e terra, primeiro cria aquela matéria, aquele princípio do pó. Aí eu passei a entender que quando o escritor lá de Eclesiastes, no capítulo 3, ele fala que o homem foi feito do pó da terra. Eu paro para entender e tentar compreender como que estava ali passando o raciocínio de Salomão, quando Deus fala para ele que a sua glória, a sua presença não poderia habitar num templo daquele. Se a terra é um lugar para apoiar, se os céus Deus mediu com Paulo, se a terra cabe dentro da sua mão, como poderia a presença e a glória de Deus habitar em um lugar como aquele, pensando Salomão? Então o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, chama a atenção daqueles povos para entender uma coisa. Então Paulo diz, não sabeis vós que o vosso corpo, esse sim, agora é templo, e também é morada do Espírito Santo de Deus, dentro de você. O Espírito de Deus, ele pode habitar, e dentro dessa junção, há adoração entre Espírito de um homem e Espírito de Deus, e é assim que Deus fala com o homem, em nome de Jesus. Vamos ler aqui o versículo tema, 1 Samuel, não é isso? 1 Samuel, capítulo 7, é o versículo 3, não é isso mesmo? Então vamos lá. Então falou Samuel à casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converteis ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e astarotes,
e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Amém, irmãos. Que maravilha. Analisando, irmãos, esse texto que escolheram, eu acredito que pensaram muito para falar disso. E quando a gente passa a compreender que quando lá em Samuel vai falar um pouquinho sobre a Arca da Aliança, sobre os problemas que ela trouxe para o povo que não tinha condição de estar sequer perto dela. Nós vamos voltar um pouquinho atrás, quando a Bíblia fala e menciona que Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, e que eles tinham a responsabilidade como sacerdote de cuidar das coisas da casa do Senhor. E como responsabilidade do sacerdote que Deus havia falado com Moisés lá atrás, e preparado o povo, juntamente ali da tribo de Levi, para que pudesse exercer a função sacerdotal e os levitas de cuidar da casa do Senhor. Então, estava dentro da ornamentação, viver em santidade, obedecer a palavra de Deus. E quando nos faz lembrar do texto, diz que Eli ficava sabendo que os seus 2 filhos estavam se corrompendo dentro e fora da casa do Senhor, e que o seu testemunho não era digno de um sacerdote para exercer a função a qual Deus escolheu para que eles pudessem exercer. Diz a Bíblia que Eli fazia vista grossa ou fingia-se de surdo quando ouvia as reclamações contra os seus filhos. E é claro, aquela velha mania de passar a mão na cabeça das pessoas, isso não resolve o problema, isso acumula problema. E um detalhe que a gente compreende dentro da palavra de Deus. Quando o livro de Tiago, lá no capítulo 4, verso 17, ele fala dizendo: olha, o Senhor vosso Deus é santo. Então, quando for apresentar a Ele, se apresente também em santidade. Mas os filhos de Eli sabiam disso, mas eles não se apresentavam dessa forma. Então, diz a Bíblia que Eli, tendo a responsabilidade de chamar os seus filhos e doutrinar e disciplinar, não fez isso, fez apenas vista grossa. E segundo o relato, ele se prostituía dentro e fora da casa do Senhor. E ele, ouvindo a conversa, não fez nada. Vamos resolver a nossa conversa agora também. Diz que houve guerra, e agora os 2 filhos de Eli vão para a guerra e leva também a Arca da Aliança, a Arca do Senhor. Uma coisa que me chama a atenção, irmãos, participar de guerra tem que estar preparado. Não é qualquer pessoa que pode ser chamado para uma guerra. Quando a gente passa a entender no livro de Daniel, quando a Bíblia relata que o profeta Daniel disse quando pensa em orar, a Bíblia relata dessa forma: no princípio da tua oração já foi ouvido e respondido por Deus. Se a gente for analisar uma coisa, toda palavra que vai sair da sua boca, antes da palavra sair, primeiro, é óbvio, você pensa. Isso é segundos, 2 segundos que você leva para você pensar e aquela palavra sair da sua boca. O livro de Daniel fala que quando Daniel coloca o coração, quando ele pensa em orar e dobrar seu joelho, a oração dele já foi respondida. Foi algo muito rápido, mas tem um detalhe: foi respondida, mas a resposta não chegou até ele. Então a gente vai compreender que quando Daniel insiste na sua oração para que a resposta chegasse, isso demorou alguns dias, mas nesses dias que se demorou, Daniel perseverou na oração, porque houve uma batalha nos céus. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, fala que os principados, potestades, hostes, legiões, eles vivem, residem nas regiões celestiais, acima da atmosfera do nosso planeta. Então Paulo está vendo, se eles residem lá, então fica fácil eu compreender que quando Daniel coloca no seu coração e começa a orar, e Deus responde, fica impedido a resposta da oração de Daniel. Aí a gente passa a compreender que nesse mundo real também existe um mundo espiritual, onde acontece a verdadeira guerra e batalha espiritual. Uma coisa para a gente entender, que o crente só vai vencer a sua guerra, a sua batalha espiritual, quando ele coloca o joelho no chão. Se tem uma coisa que vai vencer a batalha, é a oração. E a oração, segundo a Bíblia, ela faz mover a mão de Deus. E a mão de Deus, irmãos, vai prover todas essas coisas. O Deus eterno, o Deus criador, que tem o controle sobre tudo isso, que vai soprar no barro, e a junção do barro com o Espírito de Deus que entra dentro do homem produz uma alma. Significa que esse mesmo Deus tem o poder de, através da oração, vencer e derrubar
todas as nossas muralhas. Se você quer receber bênção de Deus, é somente e exclusivamente pelo poder da oração. Foi isso que aprendemos. Irmãos, existe sim uma guerra espiritual. Não é como ensina por aí algumas teorias que inventam um monte de coisa, mas é só olhar na Bíblia. Então, se Daniel venceu, nós também podemos. Só que nós temos um problema hoje. O crente de hoje não gosta de orar, né? O culto é pesado. Às vezes o pregador não é tão bom. Às vezes o pastor não é tão bom. Sempre vai arrumar a culpa para alguém. Mas a culpa é sua mesmo. Você não ora? Você acha que Deus é seu empregado? Chegar aqui dentro e falar: Deus, fala comigo? Não é assim não, irmãos. Tem que buscar a Deus. Joelho no chão. Vou explicar uma coisa para vocês. Mateus capítulo 26. Diz que Jesus subiu ao monte das oliveiras, monte de Getsemane, que era chamado de prensas de azeite. E diz, irmãos, a Bíblia, que quando ele chamou lá Pedro, Tiago e João, olha que interessante, aqueles crentes que oram, Pedro, Tiago e João, que gostam de orar mesmo, subiu com ele, mas mesmo assim, eles estavam cansados do seu trabalho, a correria, era trânsito. Não sei se Pedro pegou um ônibus lotado, se João pegou o metrô e o outro irmão veio caminhando, porque o trânsito estava muito grande. Eles chegaram tão cansados lá no Monte das Oliveiras, que quando foram orar, 1 hora, não conseguiram. Jesus levanta ali da oração e fala: meu Deus, mas nem 1 hora pode velar comigo? Como é que vocês vão conseguir? Mas antes de Jesus falar isso, olha o que acontece. Lucas capítulo 22, versículo 44, 45, faz o mesmo relato de Mateus. Mas Lucas era médico. Então Lucas tinha uma visão totalmente diferente. Mateus fala que Jesus, na oração ali, irmãos, ele pediu a Deus para passar o cálice. Mas Lucas não. Lucas diz que na oração de Jesus, ele pede de 3 na 4ª vez, para que Deus passasse o cálice. Porque era difícil. O que Jesus estava vendo na hora daquela oração é que ele estava vendo a cruz. Ele estava vendo todo aquele momento, o processo, lá da sua oração, até chegar no Calvário. E era muito difícil. E é por isso que ele colocou o joelho no chão para orar. Agora entende uma coisa. Lucas disse que enquanto ele orava, diz que o seu suor transforma em grandes gotas de sangue. Mateus não fala isso, ele não entendia. Lucas era médico. E o que Lucas estava dizendo? Que Jesus estava travando uma verdadeira batalha espiritual na sua vida, enquanto estava num corpo terreno. Lucas estava dizendo que se Jesus não travasse e não vencesse aquela batalha, enquanto ele orava, ele não ia conseguir chegar à cruz. Tanto é verdade que o tremor e o medo estava de fato fazendo com que Jesus pudesse dizer aquelas palavras: se possível, afasta de mim esse cálice. Ele estava vendo que a situação era muito complicada, mas ele também sabia, como Mateus capítulo 4, ele foi levado antes para o deserto por Satanás, e lá ele venceu o diabo, como disse Paulo. Jesus, o segundo homem, na carne venceu o próprio diabo. É por isso que Tiago também no capítulo 5 diz: sujeitai-vos a Deus. Sujeitar é obedecer a Deus, resistir ao diabo, e ele vai fugir de vós. Mas isso só é possível através de quando o crente coloca o joelho no chão e clama ao Senhor. Deixa eu explicar para vocês. Jesus, como bom judeu, ele colocou o joelho no chão lá no Monte das Oliveiras, sim, mas colocou também a cara no chão, que era o costume do judeu. Coloca a cara no pó. Jesus estava observando o que diz toda a escritura que foi inspirada por ele. Coloca a tua cara no pó, talvez assim haja esperança. Eu fico analisando o livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, os crentes que chamam pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então Deus levanta-se e responde a oração. E quando Deus responde, significa não há barreira, não há dificuldade, o mar se abre e a vitória é certa pelo nome de Jesus. Abacando a súplica, bendito seja Deus. Mas tudo com adoração? Tudo com adoração. Mas ouça o relato de Lucas. E o sangue de Jesus, melhor que o suor, transformou-se em grandes gotas de sangue. Somente um médico. Tem médico aqui? Tem algum médico aqui? Enfermeira? Para conhecer um pouquinho a palavra hematidrose? Pois é. Escute só que faz a oração. Jesus estava orando, diz a Bíblia, tão intensamente que o seu suor transforma em sangue. Você já viu isso na sua vida? Suor transformar-se em sangue? Não, né? Então, quando você olha para a sua pele, isso aqui é chamada camada
epiderme, que é a pele, isso. E debaixo da pele tem as veias sudoríparas, que é aquelas veias fininhas, que quando realmente você está fazendo um esforço, diz que os poros se abrem e o suor, que o nosso corpo espelha, aquela substância tóxica que é salgada, ele sai pelos poros quando se rompe. Mas o que acontece, que Lucas fala ali, irmãos, que o suor de Jesus transforma em grandes gotas de sangue. Eu vou entender como é que isso acontece. Segundo a psicologia e a ciência, diz que só é possível isso acontecer quando uma pessoa está passando por uma pressão psicológica muito grande. Aí ficou fácil entender. Será que Jesus tinha uma pressão quando ele estava orando ali? No Getsemane? Será que Jesus estava pressionado quando seus joelhos dobraram e dizia para Deus, se possível, passa? Mas ele se lembrou que no princípio, lá em Gênesis, quando o homem peca, Deus já sacrifica um cordeiro para cobrir a imundícia, o pecado do homem. Então Jesus pensa que naquele momento, se ele não vencesse através daquela oração, você e eu não estaríamos aqui nessa noite, mas estávamos condenados ao inferno. Então Lucas relata, a pressão psicológica era muito grande. Sabe por quê? O seu pecado, as suas imundícias, as minhas misérias estavam nas costas dele. Por isso que estava pesando. É por isso que as veias se rompem por debaixo da pele. Em vez de sair suor, é sangue. E aquele sangue representa cada vitória que nós vamos receber da parte de Deus quando colocar o nosso coração diante do Senhor nosso Deus. Então lembre-se, é na oração que conseguimos a vitória. Vamos voltar um pouquinho, na hora passa. Voltando para o livro de Samuel. Lá foi Ofni e Finéias para a guerra. Irmãos, andar com a Bíblia, usar um terno, uma saia comprida, não quer dizer que é crente. Tem uns que ficam até mais bonitinhos quando está arrumado, né, irmãos? Eu tento, mas nunca consigo. Até trazer um pouco arrumando o cabelo, mas não tem jeito. E eu fico olhando Ofni e Finéias, foram para a guerra, sabendo que estavam em pecado. Mas foi assim mesmo. Sabe por quê? Porque eu sou sacerdote. Deixa eu falar uma coisa para você. Não basta ser crente. Não basta ter uma posição, uma hierarquia ministerial. Isso não serve. O que serve para Deus é santidade. Em nome de Jesus. Escute aí. Aí ele disse, eu vou levar a arca do Senhor comigo. Maravilha. Levar a arca. Chegando lá, morreram, resumindo, Ofni e Finéias morreram. O pecado sempre mata crente, ele faz separação entre Deus e o homem. E ali, morrendo os dois, a arca é tomada. E quando a arca é tomada, irmãos, e a notícia chega para Eli, 98 anos de idade, estava lá na sua cadeirinha de balanço, e quando a notícia veio, escute só, tem crente que não consegue suportar a verdade, porque vive sempre no engano. Tem pessoas que dizem que a verdade machuca, machuca nada, irmãos. A verdade, ela cura, ela restaura. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem crente ainda, irmãos, está dentro da igreja, está há muito tempo, participa da ceia, participa do culto, mas ainda não está liberto, porque ainda não está em Cristo Jesus. Você quer ver a liberdade de um crente? Paulo, quando escreveu os Crentes de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, nisso conhecereis as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Mas diz que os frutos do Espírito Santo são paz, longanimidade, amor, misericórdia, domínio próprio. Isso sim, irmãos, é crente que vive cheio do Espírito Santo e tem comunhão para com Deus. Aí vem a diferença. Louvado seja Deus. Mas é claro, tentando entender ali, Ofni e Finéias morreram. Lá vem a notícia. Eli e seus filhos morreram. Caiu, quebrou o pescoço. Escute só. Não era o peso da barriga dele não, os caras muito grandes não. Era o pecado mesmo. Era a consciência pesada. Salmo 139. O Senhor conhece a mente e som do coração e faz conhecer todas as palavras antes de sair da nossa boca. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando no mesmo Salmo 139, no verso 7, revela que ainda quando o nosso corpo era informe, quando ele era apenas um embrião, o Senhor
já nos conhecia, já nos chamou e nos preparou para esse dia de hoje que estamos aqui nessa noite. Quando diz Jeremias primeiro, antes quando ele estava dentro do ventre da sua mãe, Deus já havia preparado, separado ele para ser como profeta na casa do Senhor. Então acredito eu nessa noite que Deus preparou esse lugar, esse dia, esse culto para fazer uma mudança na sua vida. E certamente o Espírito Santo de Deus que está aqui, que está na sua vida, vai transformar, produzir uma regeneração. E essa regeneração provoca no homem e na mulher de Deus um verdadeiro sentido de um cristão que professa a sua fé e que não se vergonha do Evangelho, porque o Evangelho para ele é verdadeiramente poder de Deus na sua vida. Bendito seja Deus. Agora vamos entender. Morreram eles, a arca foi tomada. Todos nós sabemos o que representa a arca. A arca representava, irmãos, presença de Deus. Dentro daquela arca tinha uns objetos interessantes. Tinha a vara de Arão, tinha as 2 tábuas da lei, tinha um pote de maná. Olha que interessante, irmãos. E tinha, sabe o que? A presença de Deus. E sabe o que significa isso? Vamos voltar para o antigo tabernáculo para a gente entender. O que Deus mandou Moisés fazer? E colocou um véu, uma cortina de 12 centímetros de espessura, aproximadamente 30 metros de altura, separando o lugar santo do lugar santíssimo. Uma única vez por ano, o sumo sacerdote entrava, se ele não tivesse pecado. Ele entrava lá para falar com Deus e para oferecer sacrifício por ele e pelos outros sacerdotes. Um detalhe que chama atenção: uma única vez por ano ele poderia fazer isso, entrar na presença de Deus. E a gente passa a entender, se isso acontecia lá, a função do sacerdote, enquanto o sumo fazia isso, era cuidar da ornamentação do culto, da igreja, da casa do Senhor. E também era a função do sumo sacerdote, junto com o sacerdote, manter o candelabro, aquela haste de 7 pontas, acesa a noite inteira. É só para você entender como isso acontece. Quando o profeta Samuel, que ainda era um menino, ainda era uma criança, Deus chama ele e começa a falar com ele em sonhos. Olha que interessante, lá atrás, no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio, quando Miriam e Arão, eles se levantaram contra a vida de Moisés, reclamando que Deus deveria falar com eles também, que eles deveriam ser representantes. Deus chama eles: vem cá, com vocês dois eu falo somente com sonho, em que visão, mas com Moisés eu falo cara a cara, e por causa da sua rebeldia vocês vão morrer. Arão foi mais ligeiro, pediu perdão rápido. Miriam, enquanto pensava, ficou leprosa, passou 7 dias fora da Israel, quando volta morre também. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é a justiça de Deus em ação. E ainda acontece hoje, nos nossos dias. Se tem uma coisa, irmãos, que Deus Ele é justo, Ele é misericordioso, é bondoso, mas ainda é justo. Eu sei que tem pessoas que falam: mas se acontecesse como foi nos dias de Pedro, quando Ananias e Safira mentiram quando devolveram o dízimo dele para o Senhor e morreram. Se fosse como naquele dia, não tinha quase ninguém dentro da igreja. Porque o que tem de crente mentiroso hoje não é brincadeira, irmão. E às vezes esses crentes entram na igreja achando que Deus não sabe do que está acontecendo com a vida dele. Eu quero dizer uma coisa para você: que o crente, ele está em Deus, se o Espírito Santo está nele. Então entende uma coisa: Provérbios 6, verso 13 ao verso 16, diz que 6 coisas Deus aborrece, mas a 7ª coisa que Deus abomina é irmão que semeia contenda entre irmãos. Então eu fico tentando compreender como pode o Espírito Santo estar numa vida de um crente fofoqueiro que não foi liberto ainda, que o Espírito Santo certamente não está na vida dele. Por isso que eu falo: tem crente que só vai compreender os mistérios de Deus, como Jesus falou em Mateus 26 para Pedro, dizendo: Pedro, tu só vai entender quando tu te converter. Aquilo que eu estou falando para ti nessa noite, é isso que acontece. Tem crente que só vai entender o mistério de Deus quando se converter de coração ao Senhor. Olha, ao sacerdote, aquele candelabro, irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Negócio é sério agora, viu? Vamos apertar um pouquinho.
era azeitona verde, que produzia o melhor azeite. Coisa intrigante, né? Azeite puro, fino, era produzido pela azeitona verde. E era somente esse que deveria ser colocado no candelabro. E eles deveriam colocar uma quantidade certa para durar a noite inteira. O dia, no calendário judaico, vai ser das 6 horas da tarde, acontecia o dia. Então, a partir das 6 horas, o sacerdote pegava e colocava o melhor azeite dentro daquelas hastes e colocava fogo. E o fogo ficava, irmãos, a noite inteira. Porque aquele candelabro representa os 7 Espíritos de Deus. Está no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 3, dizendo assim: o profeta Isaías, 700 anos antes do nascimento de Jesus, e descerá sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conhecimento, o Espírito de fortaleza, também o Espírito de temor do Senhor. Crente não gosta muito, mas no versículo 3 diz: e deleitar-se-á no temor do Senhor. Sabe o que é temer? É obedecer a palavra de Deus. Voltando aqui, irmãos, para o Antigo Testamento, quando eles deveriam colocar os filhos de Eli, Ofni e Finé, já não estava colocando o mais puro azeite. E sabe o que estava acontecendo? No meio da noite, o fogo se apagava. Eu passo a entender o que diz o escritor, dizendo que o fogo deveria arder continuamente no altar. E como eles estavam, irmãos, colocando uma quantidade pequena em qualquer azeite, o fogo se apagava. Sabe o que significa isso? Que no altar do Senhor e dentro da igreja tem que haver fogo. Mas para isso precisa verdadeiramente o verdadeiro e mais puro azeite. A unção e o óleo do Espírito Santo está na vida do crente. Crente que tem óleo, crente que tem unção, ele está sempre pegando fogo. Sabe o que significa? Significa que o Espírito Santo está sempre na vida dele. E dentro da igreja tem fogo aí, e tem fogo no altar. E fogo no altar não pode se apagar. Louvado seja Deus. Mas tem que oferecer o melhor. Não é qualquer azeite não, tá? Não é qualquer adoração para Deus, não serve. É só o melhor. E aí eles não fizeram isso. E pagaram o preço. Escuta agora. Deus chama Samuel e diz: Samuel, aqueles 2 cabras ali estão desobedecendo a minha palavra. Eu estou ficando irado com eles. Eu vou te preparar, Samuel, para assumir o lugar deles. E vem Samuel e cresce. E quando ele cresce, Deus agora estabelece Samuel no lugar de Eli e dos seus filhos. E Samuel era obediente à palavra de Deus. E Deus falava diariamente com Samuel. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos. Malaquias diz que eu, o Senhor, não mudo. E Deus fala: se eu, o Senhor, não mudo Israel, ele tem certeza. É por isso que ele está vivo ainda. Porque o Senhor não muda. Deixa eu falar para você que está aqui nessa noite. Você que não sente a presença de Deus, está no culto, está na igreja, mas não sente mais nada. A sua mente, irmão, está completamente dispersa. Deus, ele não muda. E se Deus, ele não muda, o Espírito Santo de Deus, que já está trabalhando no seu coração, vai prover, vai estabelecer um milagre na sua vida. E você vai perceber que Deus também está aqui nessa noite. Não nesse tempo, mas na sua vida, no meu viver. Ele está aqui estabelecendo e preparando um milagre em nome de Jesus. Olha, pecando eles, diz que os filisteus pegam ali, irmãos, aquela arca. Não deveriam. Irmãos, não coloque a mão naquilo que você não foi chamado. Não faça isso não, irmãos. Fique no seu lugar. E eles foram lá, pegaram aquilo que não pertencia a eles, muito mais. Foram olhar para dentro. Os crentes curiosos é um perigo, irmãos. É um perigo. Não deveria sequer tocar, muito menos olhar para dentro, porque lá estava a glória, é a presença de Deus. E eles pegaram lá e foram feridos de hemorroidas. Que coisa constrangedora, né? E foram feridos, passaram um tempo, não, vamos devolver. Vamos devolver, porque o negócio está sério aqui, o povo não fica curado, a situação está ficando difícil. Mandaram devolver e ofereceram um sacrifício lá para Deus. E quando chega, irmãos, a arca,
o povo recebe com júbilo, porque entenderam que estava sendo devolvido a arca e a presença de Deus, somente para aqueles que podem estabelecer uma comunicação, um elo entre Deus e o homem, é a sua presença. Aí passando um pouquinho, vamos entender uma coisa, livro do profeta Samuel, capítulo 1, capítulo 15 na verdade, diz que Deus, lá na frente, Samuel já estava estabelecido, já era conhecido, Deus já fez o seu nome ficar conhecido, e agora o povo estava reclamando, porque eles não tinham rei, e o povo vizinho, tudo tinha rei. Eu fico me perguntando, por que a nação de Israel foi questionar a Deus, porque ele não tinha um rei? É porque, irmãos, aquele povo de Israel estava sentindo inveja das nações que estavam em sua volta. E ali Deus, irmãos, fica incomodado com aquela situação, de tanto povo pedir, Deus fala, vem cá, Samuel, vai lá e unge um camarada para esse povo, chefe ou capitão da nação de Israel. E diz que Deus manda lá buscar Saul. E o que me chama a atenção de tudo isso, Saul, irmãos, não estava acostumado a lidar com pessoa. Tem pessoa que tem até uma aparência boa, ele tem cara de pregador, tem cara de missionária, tem cara de pastor, mas não serve, porque ele não tem chamada, não tem vocação para isso. Então Saul não chegou lá puritano, é esse mesmo. E de repente a gente passa a entender que um homem que cuida de jumento, como é que vai cuidar de gente, de povo na casa de Deus? E Deus coloca aquilo que o povo pediu, um cuidador de jumento. E jumento, irmão, só sabe da coisa. Quem trabalha com jumento bate e apanha ao mesmo tempo. Por isso que dentro da igreja está cheio de crente ignorante, crente de jumento, que só sabe da coisa, não compreende as coisas de Deus. Mas se acalma, irmãos, não fique bravo não com isso não. Calma, vou amaciar, né? Calma aí, vou amaciar um pouquinho. Olha, irmãos, eu fico imaginando que um jumento pode ser mais usado como crente, se der lugar. Vamos dar um pulinho na frente, Lucas 16. Jesus mandou buscar um jumentinho para entrar em Jerusalém. O profeta Zacarias falou disso lá atrás, que ele montaria um jumentinho. E aquele jumentinho estava amarrado, porque Jesus falou, vai buscar. E diz, o Senhor mandou chamar. Olha que detalhe, o jumento já estava pronto. Prontinho, irmãos. Ele já tinha estudado bastante. Irmãos, tinha uma oratória muito boa. Irmãos, ele tinha uma qualificação fora do sério, aquele jumento. Mas lhe faltava uma coisa. Sabe por quê? O chamado de Jesus. E quando Jesus mandou chamar, lá veio o jumento, irmão. Jesus monta sobre ele. Quando ele entra em Jerusalém, irmãos, é um alvoroço muito grande. O povo arranca a roupa, coloca no chão, joga pedras de rosa para ele passar por Jesus. Agora fica imaginando uma coisa. Se aquele jumento pensa, imagina se ele pensasse, falasse, olha o alvoroço que está aqui nesse culto, é porque eu estou aqui. Olha o que está acontecendo com esse povo, porque eu estou entrando. Mas o jumento não pensa. Sabe por quê? Porque aquele jumento sabia que a obrigação dele era somente carregar Jesus. E o crente que carrega Jesus, Deus faz milagre, alvoroço acontece, milagre acontece, porque somos apenas o jumentinho de Jesus. Louvado seja Deus. Agora você se animou, né? Vamos lá voltar. Passando esse episódio, dá um pulinho lá atrás, em 1 Samuel 7. Diz que havia um deus chamado Astarote, irmãos. Eu não dizendo a deusa, né? Era a deusa da fertilidade, deusa da sexualidade, deusa do amor e da guerra. Olha que interessante. E quando Deus manda falar isso, é porque estava acontecendo um culto meio estranho dentro da casa de Deus. Estava acontecendo algo diferenciado. E Deus passa, irmãos, a repreender. Por quê? Porque se ele estava adorando a deusa Astarote, que é a deusa da prostituição, a deusa da sexualidade, então aquele culto não era para Deus. Aí eu passo a entender lá no Novo Testamento, lá no livro de Romanos, capítulo 1, do versículo 26 ao 28. Aí Paulo começa a dizer, olha, eu fiquei sabendo que houve entre vós imoralidades e imoralidades tal que nem mesmo os ímpios cometem. Mas o que estava acontecendo? Aí Paulo fala, homem com homem e mulher com mulher, cometendo torpeza. Mas o que é isso, irmão? Lá na igreja de Roma, sim, lá em Coríntios 5 também estava acontecendo a mesma coisa. Prostituição dentro da igreja, em forma de adoração a deusa Astarote. Por isso que lá em Deuteronômio Deus fala,
ouve, ó Israel, eu, Senhor, sou único, e somente a mim me adorarás. E o crente somente adora a Deus dentro da igreja. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não foi à toa que Deus falou isso em Levítico capítulo 20, por exemplo, no capítulo 19, Deus começa uma relação meio estranha lá, irmãos. Fala, olha, homem com homem mata, mulher com mulher mata, homem com animal, mulher com animal, mata tudo. Isso é abominação, porque eu sou santo, e aquele que quer me adorar tem que se santificar também, tem que se apresentar ao Senhor santo. Deixa eu falar uma coisa interessante, que a gente aprende no livro de Jó. Jó capítulo 14, versículo 7, dizendo: ainda que a sua raiz foi cortada, melhor que a sua árvore foi cortada larga na raiz, ainda que mataram, acabaram com a sua vida, que você não sente mais nada, vem para a igreja só por vir, não tem problema, porque Jó diz uma coisa: somente com o cheiro, com a presença do Espírito Santo faz nascer e faz brotar. Isso significa que o Espírito Santo de Deus está restaurando vida nessa noite. O Espírito Santo está batizando nessa noite. O Espírito Santo está concedendo dom espiritual e vida para a glória de Deus. Epa, não se preocupe. Ah, pastor, eu estou fraco há muitos dias. Faz anos que eu venho para a igreja e não sinto mais nada. As irmãs de Lázaro falaram assim: Senhor, 4 dias, está fedendo já. Escute só. Jesus fala assim: não tem problema. Sabe o que Jesus disse assim? João 1, no princípio é o verbo, e o verbo ele estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo que foi feito sem ele, nada seria. Aí então os escritores hebreus falam: ele é antes da criação, e a criação é tudo por ele, e para a glória dele. Deixa eu explicar melhor para você uma coisa interessante. Quando Isaías 43:3 diz assim: olha, irmãos, antes de houvesse dia, eu sou. Deixa eu explicar para você. Gênesis capítulo 1, versículo 5. Quando Deus cria os 2 luminares, diz que o sol governa o dia e a lua governa a noite. Deus estava criando o tempo. Jesus fala: antes do tempo, eu já sou Deus. Da basura e candarábia. Sabe o que Deus está dizendo? Não importa o seu problema, não importa a sua dificuldade, Ele estará aqui nessa noite e vai restabelecer. Venha para você, em nome de Jesus. Olha, irmãos, a hora está acabando ali, chegou o nosso tempo. Escute uma coisa, podemos aprender uma coisa: se a arca representa a presença de Deus, tome cuidado com aquilo que você faz, e com aquilo que você fala, e com aquilo que você está olhando. Deixa eu falar um pouquinho rapidamente das impurezas que estava acontecendo dentro da igreja. Sabe o que me chama a atenção? Um dia desse, eu estava lá no púlpito, estava observando uma jovem na galeria. Ela não desgrudava do celular, e estava cantando os hinos da arca, uma bênção, que a jovem estava concentrada. E eu fiquei curioso, fui lá, cheguei, sentei atrás do banco dela, ela nem percebeu. E quando eu olhei ali, estava uma cena desagradável, assistindo dentro do celular, dentro da igreja. Eu fiquei imaginando: então não foi à toa que Paulo falou isso lá atrás, que estava acontecendo com a igreja de Corinto e com a igreja de Roma. Imoralidade dentro da igreja. E quando eu passo a compreender que Deus não fala nada à toa, irmãos, é porque realmente tem algo acontecendo, e o Espírito Santo está querendo restaurar. Então, se o Espírito Santo quer restaurar, então hoje é noite de mudança, é noite de conserto, para que a aliança volte a utilizar o poder sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Se a aliança representa a presença, deixa eu falar para você, 1 minuto só. Quando Jesus estava na cruz, quando ele disse: Tetelestai, está consumado, a dívida está paga. Aí disse que ele morreu, o véu rasgou. Escute só, de cima para baixo. Sabe, no antigo tabernáculo era tão grossa, a cortina, 12 centímetros de espessura, era tão pesada, que eles utilizavam, às vezes, com um esforço ou o cavalo, fora do tabernáculo, puxava com a corda, puxava de lá, que é para quê? Quando abrisse o lugar santo do Santíssimo, quem tivesse que morresse, por causa da glória que estava lá dentro, aí entrava só o sumo sacerdote. Agora escute, uma vez por ano. Mas quando Jesus morre,
Diz que rasga não é de baixo, abrir assim, de baixo para cima. Não. Quando rasga em Mateus 28, é de cima para baixo. E sabe o que significa? Deus agora estabelecendo uma nova relação com o homem. Você agora pode entrar na presença, na arca de Deus e sobreviver e ser cheio da unção do Espírito de Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.